Irmãos, essa manhã de hoje nós vamos conversar, na nossa conversa fraterna, porque o nosso irmão André ali fala que eu sou palestrante, mas na verdade a gente vem aqui ter uma conversa fraterna e a gente sabe que quem mais precisa somos nós que aqui estamos, né? A minha boca está aqui e o meu ouvido está aqui. Então a gente pensa assim, o capítulo de hoje, o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e a gente vai ver que assim, a questão da humildade, a gente tem ainda que trabalhar muito a questão da humildade, principalmente no nosso planeta Terra, no nosso dia a dia, nas nossas convivências, porque se a gente for analisar assim, fala assim, nossa, como ser humilde, se a gente ainda tem muito orgulho, muita vaidade, que ainda nos atrapalha. Mas isso não significa, meus irmãos, que nós tenhamos que desistir, né? Eu vou deixar para a próxima encarnação. Não, nós temos que perseverar, nós temos que colocar em prática, como eu que aqui estou falando com vocês, no meu dia a dia. Né? Então que nós tenhamos, né, quando a gente fala assim, pobres de espírito, no nosso dia a dia, né, dentro aí das questões materiais, a gente pensa assim, aquela pessoa, né, pouca desprovida de recursos materiais, mas Jesus vem nos mostrar, através desse capítulo, que pobres de espírito é muito mais do que só ser aquela pessoa que está passando pelas dificuldades materiais. Pobres de espírito também a gente pode entender nossos irmãos que ainda estão equivocados, né, em determinadas ações, pensamentos, agindo como nós também temos os nossos equívocos, né? E ele começa assim para a gente no item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, quando Jesus já vem falando para nós, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus, a gente pensa que vai ser um reino, né, físico, né? Só que esse reino, gente, é no nosso íntimo, no nosso interior, o que nós estamos buscando no nosso dia a dia. Então, quando ele cita que esses pobres de espírito é que serão, né, terão o reino dos céus, é a nossa conduta pautada dentro dos ensinos de Jesus. Mesmo que nós falhamos ou erramos no nosso dia a dia, mas que a gente possa voltar ao caminho reto dos ensinos de Jesus. Ora vamos acertar, ora nós vamos errar. É igual eu comentei aqui no iniciozinho. Não precisamos desesperar, a gente tem que perseverar. Vamos errar? Claro, estamos no planeta de provas e expiações, né? Não somos ainda perfeitos, quem de nós ainda não erra, né? Erra. Aí nós vamos ver no segundo item que ele fala que a incredulidade, quer dizer, aquela pessoa que não acredita, que não tem fé, essa máxima de bem-aventurados os pobres de espírito, eles ficam ainda se divertindo com essa máxima. Pensa assim, nossa, pobre de espírito, divertem com essa máxima. Por quê? Eles ainda não compreenderam os ensinos de Jesus. Por isso é que eles se divertem com essa máxima. E quando Jesus fala de pobres de espírito, gente, ele não entende as pessoas que são desprovidas de inteligência. E sim, os humildes, aquele que diz que nós falamos lá no início, que o reino dos céus é para as pessoas pobres de espírito, então são os humildes e não dos orgulhosos. Então é isso que Jesus traz nessa mensagem para nós, é que nós não precisamos falar assim, fulano não é inteligente, então ele é pobre de espírito. Não, Jesus não está falando sobre isso. Ele está falando realmente da questão da humildade. Como que nós devemos ser humildes uns com os outros. E aqui dentro do Evangelho, gente, tudo dentro do Evangelho, tá? Dentro do Evangelho vem falando assim,
que os homens que têm a ciência, que têm a cultura, que dominam, né, a questão da inteligência, eles praticamente, eles têm uma consideração em si mesmo, acham-se superiores a tudo e a todos, até Deus. Então as pessoas que, não são todas não, tá gente, mas as pessoas que têm essa questão da inteligência, que busca, que ali está estudando, eles não acreditam que nós temos ainda um ser superior, que é Deus. Eles acreditam que eles seriam os deuses aqui do nosso planeta Terra, né? O Deus do planeta Terra. Então eles têm assim, tanta superioridade com tudo aquilo que eles buscam, que eles ficam sabendo de conhecimento, que eles esquecem que nós temos Deus, que é nosso Pai, que todos nós que aqui estamos somos irmãos, né? Aquele que às vezes erra, que a gente às vezes vai lá, xinga, né? Faz um julgamento, nossa, devia ser assim. É nosso irmão, filho do mesmo Pai. Aí ele fala aqui que essas pessoas, elas negam a Deus, não tem como, porque elas se acham superiores. Como é que elas vão pensar assim, mas eu que detenho o conhecimento, eu que tenho ali tudo que está na minha frente, quem é Deus? Então eles negam a existência dessa divindade e eles pensam ainda, ele que vai me governar, né? Então a gente vê aí que a questão da superioridade, da questão do julgamento, da questão de nós acharmos que somos os tais dentro dos bem-aventurados, os pobres de espíritos, não é assim. E a gente vai observar que às vezes essas pessoas quando fazem isso, ou que elas se julgam mais superiores do que as outras, é porque o orgulho ainda bate dentro do seu interior, né? De saber que eu sou assim, eu sou superior. Então a ideia às vezes, ele nem tem conhecimento, às vezes tem o conhecimento da ciência, da cultura, mas dos ensinos de Jesus, das leis de Deus, ainda eles possuem assim, como eu vou falar com vocês, deixa de lado, porque a questão material fala mais alto, tá? E quando a gente vai observando aqui que tem uma frase que eu até grifei aqui no Evangelho, que fala assim, mas Deus, que é justo, não pode receber do mesmo modo aquele que menosprezou seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis. Então, quando a gente fala que Deus é justo, ele vai olhar o seguinte, não é porque você está lá superior, não, ele não vai receber do mesmo modo aquele que é humilde, que tenta lá colocar as leis de Deus dentro das suas ações, do seu pensamento, né? Tenta buscar Jesus, né, como nosso modelo, nosso guia. Então, o que nós vamos observando? Que essas pessoas, elas vão ter, não vou falar com vocês privilégio, mas serão mais aceitas dentro da questão dos ensinos de Jesus e de Deus, tá? Então, não tem como Deus igualar aquele que se acha superior, né? Que não tem humildade de reconhecer, porque às vezes a pessoa que é muito superior nas questões do nosso mundo, né? Elas se revoltam, ainda fala assim, olha, Deus é injusto, eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando, mas olha o que acontece comigo. Aí vai fazer a comparação. E fulano, olha lá, fulano fica lá e tal. Só que a gente tem que ver que o fulano tem humildade, ele aceita sem reclamar. Olha a nossa leitura do início, sem reclamar, né? Aceita os desígnios de Deus, né? Que a gente tenha que sentar e falar assim, não, eu vou ficar sentadinho aqui, esperando, porque Deus quer assim. Não, nós temos que fazer a nossa busca, a nossa caminhada, estudar o Evangelho, colocá-lo em prática, né? Então nós vamos observando que depende de nós também, a nossa boa vontade, porque muitas vezes a gente até estuda, a gente busca, mas às vezes a gente fica assim, será que é isso mesmo? A gente tem algumas interrogações dentro da nossa vida, né? Dos nossos pensamentos ainda, que a gente questiona, fala assim, será que vale a pena
fulano, a gente faz umas comparações, né? Eu não gosto muito de comparações não, mas às vezes a gente faz. Fulana lá, fica aquela vontade, tem lá as suas regalias, e eu aqui estudando o Evangelho. Aí que a gente vai ter que ter humildade. Parar de comparação e falar assim, eu estou fazendo a minha parte. Eu estava até lendo, acho que passou até aqui, ó, que fala que Jesus ilumina os nossos caminhos, mas quem tem que percorrer somos nós. Não é meu esposo que vai percorrer para mim, não é minha filha, não é meu genro, sou eu. Então Jesus, quando ilumina, a gente pensa assim, no Evangelho, nas leis de Deus, e nós temos que percorrer. Aí, no finalzinho aqui, desse item 2, fala assim, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus nos ensina que nele ninguém é admitido, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que crê mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que mais nos aproxima de Deus. Humildade, aproximação de Deus, aceitar aquilo que está para nós passarmos na nossa vida, né? Sem reclamar, né? Sem ficar comparando. Então, aproxima de Deus. Enquanto que o orgulho é dos vícios que mais nos afastam dele. Então, quanto mais orgulho, mais vaidade eu tiver na minha vida, mais eu estou afastando de Deus, das leis de Deus. Aí, o que vem? O sofrimento. Aí a gente vê sofrimento, vem a revolta. E isso, gente, não resolve nada. Só acrescenta mais os débitos na nossa existência aqui no planeta Terra. E como a gente está falando da questão de pobres, pobres de espírito, antes de eu falar sobre as instruções dos espíritos, que vai falar sobre o orgulho e a humildade, nós vamos ver aqui, lá no Momento Espírita, que fala sobre ser pobres de espírito. Aí eu fui grifando os mais importantes que vem falando no Momento Espírita. Aí fala assim, Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Seus bens não são jamais corroídos pela traça, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Gente, isso aqui não significa que nós não podemos ter uma profissão, de a gente estudar, só que nós não devemos colocar assim, primeiramente, isso. A gente pode ter sim um estudo, a gente pode ter as coisas materiais, mas a gente também tem que buscar o nosso lado espiritual, o nosso lado moral, né? Às vezes a gente vê assim, a gente trabalha 8, 10, 12 horas, estuda 14, 15, e às vezes a gente custa tirar 1 hora para a gente escutar os ensinos de Jesus. 1 hora, não é muito não, 1 hora só. E a gente fala sempre aqui com vocês da questão do Evangelho no lar, né? Meia hora, reunir com a família, abrir o Evangelho, fazer uma prece, principalmente nesse momento, né, da pandemia, que nós estamos mais em casa. A gente observou que quantas coisas vêm acontecendo dentro do lar, pais, filhos, esposos, esposas, né? Às vezes eles estão assim já querendo que saia todo mundo, que vai divertir, que vai passear, que vai para a escola, porque dentro do lar já parece que não estão assim se aguentando um ao outro. Desculpa a expressão, mas é essa mesmo. Não estão. Então, nesse momento, sentar, fazer um evangelho.
Nós assistimos aí tantas as coisas na nossa televisão, né? Tanto aberta quanto, né, apaga. A gente tirar 15, 20 minutos para estudar o Evangelho, que coisa boa. A gente vai ensinando os nossos pequenininhos lá como que é bom. Não, mas a gente ainda prefere as coisas, como diz, mundanas, né? Mundanas. Então a gente esquece um pouquinho essa hora. Então, quando ele fala aqui dos tesouros, né, que jamais serão corroídos, são os tesouros de quê? Lá no nosso íntimo, do nosso pensamento reto, dentro dos ensinos de Jesus. Isso aí, gente, ninguém tira. A gente pode perder todas as questões materiais, mas aquilo que a gente está buscando para o nosso íntimo, nas nossas ações e no nosso pensamento, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar, tá? Aí ele fala que os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e nunca exibem o que têm, né? Olha só, nem envaidece pelo que sabe. Ah, a Eva fez estudo lá, nossa, a Eva não, a Eva está estudando igual vocês aqui. E muito mais, porque eu tenho que agora perseverar na questão da humildade, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas eu não posso desistir. Se eu estou fazendo o estudo, se eu estou estudando o Evangelho, temos que ter uma melhora. Gente, não é 100% não, tá? A natureza não dá saltos, não é da noite para o dia, tá? Aí fala, a humildade é a propulsora de todas as grandes ações, em todas as esferas de atuação do homem. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos. Essa questão de sinceridade, de ser franco, a gente tem que ter humildade, porque senão a gente até agride a outra pessoa. Nossa, fulano é muito franco, muito sincero. Mas aí, gente, com todo respeito, com todo carinho, aí fica sendo falta de educação. Porque até para a gente falar com o irmão na questão de sinceridade e de ser franco, nós temos que lembrar de Jesus, com muito carinho, com muita serenidade, né? Tem hora que a gente fala assim, ai, a minha paciência está esgotando. Mas na verdade a gente nunca teve paciência, né? Então ela não esgota. Aquilo que a gente não tem, não esgota, não acaba. Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a questão da paciência, né? Se tiver que falar alguma coisa com alguma pessoa, com muito carinho, com muito jeito, para não deixar ela constrangida, né? Olha, você vai lá no centro, porque desse jeito que você... Não, ela não tem que vir. Quem tem que vir somos nós mesmos, né? Fulano tinha que estar lá para escutar. Não, eu, né? Não fazem ostentação de saber, nem de santidade. Nossa, essa questão de santidade aqui, fala assim, nossa, fulano é humilde, né? Parece até um santo. Ah, só parece. Aí a gente tem uma máscara, né? Que a gente passa para todo mundo, assim, nossa, fulano é humilde, é uma pessoa que ajuda todo mundo, olha que lindo, né? Mas na hora que a gente está com a nossa própria consciência, a nossa máscara cai e a gente vê que a gente não é humilde. Que a gente faz, às vezes, para aparecer, para ostentar. Eu ajudo mesmo. Então, isso não resolve, né? A santidade aqui eu achei interessante, né? A humildade tolerante em sua singeleza compadece dos que pretendem afrontá-lo com seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas. Como que a gente tem que usar o silêncio em determinadas horas? Calar. Isso aqui, gente, não significa, então a gente tem que aceitar tudo, calado, passivo. Calma. Se você tiver muito amor, muita caridade, você pode conversar com a pessoa. Mas o silêncio, a gente calar, né, em algumas horas, é o melhor remédio. Porque vocês já observaram, quando a gente começa a falar, aí uma pessoa grita, aí você grita também, aí vai. Daqui a pouco, está todo mundo gritando e não resolvendo nada. Então a gente tem que calar, tem que ter resignação, tem que ter paciência, silêncio em determinadas horas. Então, Eva, quer dizer que eu vou deixar tudo? Não, não é assim não, a gente sabe. A gente tem que ter assim, a boa conduta de pensar assim, o que Jesus faria nessa hora?
como que ele iria agir? Olha que nós estamos falando de Jesus, né? Porque se perguntar para nós, a gente age no impulso, não é verdade? A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. Não é o que ele possui de títulos, de questões materiais. Não, é pelas suas reais virtudes. É um homem bom, é uma pessoa que vai buscar o evangelho, tem as suas dificuldades? Sim, mas está ali tentando, buscando. É essa que é a humildade que nós temos que ter. E fala que isso aqui com relação à pobreza, é a pobreza de quê? De sentimentos baixos, representado pela questão do desapego às nossas glórias efêmeras, aquilo que vai passar. Aí a gente tem que ser pobre, né? Nessa questão de sentimentos baixos, ainda ficar buscando muita coisa, competindo. Aí sim, aí nós temos que usar essa pobreza. E principalmente o egoísmo e o orgulho, tá? E a gente vai ver aqui, seguindo no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nas instruções dos Espíritos, eles vêm nos alertando, né, instruções, nos instruindo como que nós devemos agir com relação ao orgulho e à humildade. E ele começa pela humildade, lá no segundo parágrafo, falando o seguinte: a humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós. Bastante. Como que nós estamos esquecendo de ser humildes? Os grandes exemplos que vos foram dados são muito poucos seguidos. Olha, grandes exemplos que foram dados são muito poucos seguidos. A gente está falando assim, Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, quantos exemplos que nós temos e quantas vezes nós seguimos. Aí a gente fala assim, mas Chico Xavier era Chico Xavier, mas ninguém observou a sua trajetória, a sua vida, as suas dificuldades e nunca foi de reclamar. Aí a gente às vezes quer ser Chico, Madre Teresa de Calcutá, mas qualquer coisinha que nos acontece, nós nos apavoramos. A gente reclama, a gente xinga, acha que Deus não está conosco, que só acontece comigo, né? Então, quantos exemplos são dados e nós não seguimos? E por acaso, olha só, sem humildade, podeis ser caridosos, para com os vossos próximos? Se eu não tenho humildade, como que eu vou ter caridade com o meu próximo? Difícil, né? Se eu acho superior a ele, como que eu vou ter a caridade com ele? Como que eu vou entender aquela pessoa que está ali do meu lado, com as dificuldades que eu também tenho, ela também tem? Como que eu vou ter essa humildade? Como que eu vou ter caridade com essa pessoa? Então, é umas reflexões que a gente tem que começar a pensar. Porque muitas vezes a gente quer um entendimento do nosso irmão para com as nossas dificuldades. Mas quando aquele irmão apresenta dificuldade, a gente não tem a paciência. A gente acha, isso é bobeira. Gente, mas é o que ele está passando. A gente tem que ter lá os ouvidos, né, para ouvir, para escutar, para deixar ele desabafar. Aí se ele pedir uma opinião, a gente vai lá, né, dá a opinião nossa. Mas às vezes ele só quer mesmo é desabafar, é falar. Então a gente tem que ter essa caridade. Não pois esse sentimento é que nivela os homens, mostrando-lhes que são irmãos e que devem ajudar mutuamente e os conduzir ao bem. Todos nós somos irmãos. Aquele que às vezes comete alguns crimes que aos nossos olhos nós julgamos ainda, principalmente quando nós estamos assistindo os nossos telejornais ou lendo, né, algumas mensagens aí nas redes sociais que nós julgamos, ele é o nosso irmão. Mesmo que ele cometa os crimes, mesmo que ele tenha a sua vida equivocada,
somos irmãos. Então, quando a gente tem a questão da humildade, a gente vai nivelar a ele. Nossa, Eva, então quer dizer que aquele que cometeu um crime, aquele que é o que governa, o Estado, o município, tem as suas dificuldades? Sim, tem. E a gente tem que compreender. É o nosso irmão. E a gente muitas vezes vai lá, fica apontando o dedo, mostrando o erro e nós, né? Sem humildade, vós enfeiteis de virtudes que não tendes, como se vestisseis de uma roupa para ocultar as vossas deformidades corporais. Olha que interessante. Sem humildade, nós enfeitamos de virtudes, enfeitar de virtudes que ainda não temos, para cobrir o quê? As deformidades corporais. Isso a gente está falando do corpo, né, gente? Imagina a questão espiritual. Então a gente vai recordar que aquele que nos salva tinha humildade e fez tão grande que colocou acima de todos os profetas. Aí a gente busca quem? Jesus. Então, humildade, essa é a primeira parte do nosso Evangelho. E falando do orgulho, olha que interessante que vem falando no Evangelho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra pensam que os títulos e as riquezas são a recompensa devida ao seu mérito, e que sua essência é mais pura do que a do pobre. Eles acreditam que as riquezas lhes são devidas, e por isso, quando Deus lhes as retira, acusam-no de injustiça. Aí fala, Deus por acaso vos distingue pelos corpos? O Criador teria feito duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais jamais as ideias surgidas em vossos cérebros orgulhosos. Então tem coisa que é nós que colocamos, é nós que fazemos. Então Deus não. Imagina se ele coloca lá assim, um homem aqui, outro homem aqui, fez dois. Esse homem é simples e esse aqui é o orgulhoso. Não, somos todos iguais, todos vimos do mesmo princípio, né? Simples e ignorante, todos nós temos o nosso aprimoramento, depende de cada um de nós, dessa boa vontade. Aí aqui embaixo fala assim, ó, mas a química não encontrou diferença entre o sangue de um nobre ou de um plebeu, entre o senhor e de um escravo. A química ainda não encontrou. Então a gente observa aí que, né, nós temos aí muita questão para a gente pensar no nosso dia a dia. E ele fala que, o Lacordaire, ele fala assim, ó, lembrai-vos de que a morte não vos poupará mais do que os outros, que os vossos títulos não vos livrarão dela, né? Não adianta título, carro, casa, vai ficar aqui mesmo. Ah, Eva, então quer dizer que eu não posso ter? Pode, a gente está no planeta Terra, a gente precisa das questões materiais, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de um carro, mas não deixar que isso, né, fique sendo assim em primeiro lugar. E ele fala assim, ó, todos os homens são iguais na balança divina, e somente as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Todos os homens são iguais na balança divina, e somente as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Então, na balança, gente, todos nós somos iguais. O que vai nos distinguir? As nossas virtudes, aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está comprometido em fazer, em melhorar, né? E fala que a caridade e a humildade são títulos de nobreza. Caridade e humildade, títulos de nobreza.
Como que eu estou querendo esse título, gente? Mas com muita humildade, tá? Não é falando que a gente vai ser melhor do que ninguém, não. Mas a gente tem que trabalhar. Aí depois fala aqui, eu até grifei que eu achei muito interessante, que fala assim, ó. O rumor das festas, dos prazeres mundanos, faz bater o vosso coração. As coisas que estão... Aí eu pensei nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Quantos irmãos... Gente, com muito respeito, com muito carinho, não sou melhor do que ninguém. Mas quantas pessoas, quantos irmãos que a gente está vendo doido para acabar a pandemia, aliás, né? Nem vai acabar, né? Que estão doidos para sair, para ter festa, para viajar. Gente, calma. A gente está vendo, as pessoas estão assim. Aí eu achei tão interessante que é rumor das festas, dos prazeres mundanos, doido. Nossa, mesmo assim, na calada da noite, a gente está vendo aí, tem festas, tem aglomerações. Gente, é um momento. Eu acho que esse momento, tenho certeza. Esse negócio de achar não tem jeito, não. Eu tenho certeza que esse momento que nós estamos passando é para nós. Para a gente refletir lá no nosso íntimo, a questão da humildade, do orgulho, da vaidade, desses prazeres aqui, ó, mundanos, que ainda faz bater o nosso coração. Gente, eu estou lendo aqui, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Como diz o André, né? Eu sou um papagaio, só repetindo, tá? Aí depois fala da questão da indulgência, que nós temos que ser indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, tá? Lembrando que isso também é caridade e também é humildade. E lá no finalzinho, o Lacordaire fala assim com a gente: sede generosos e caridosos sem ostentação. Não adianta eu ser generoso e caridoso e colocar na mídia, né, no Instagram, no Facebook, tanta coisa que tem de rede social, né? E eu colocar mostrando. Não adianta. É você ser generoso e caridoso sem ostentar. Ou seja, fazer o bem com muita humildade. E que cada um vá destruindo, ó, que cada um de nós, tá? Vai destruindo pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Então ele falou, não é para a gente destruir, vamos acabar com isso, não. Pouco a pouco os altares que foram erguidos ao nosso orgulho. Então é devagar, a gente sabe ainda, a gente tem que buscar ainda essas questões. E nós temos também do Adolfo, bispo de Argel, de 1862, ele começa assim, ó: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos acumulastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e a divina moral do Cristo? Então, tudo de calamidade, de tudo que está acontecendo, somos nós. Nós desprezamos a moral do Cristo. Nós ainda estamos aí há mais de 2000 anos tentando amar o nosso inimigo, amar o próximo, porque o próximo é mais fácil, aquele que está ali perto de mim, né? A gente tem convivência, é muito mais fácil. De perdoar, de fazer silêncio quando for necessário, de ter uma conversa amiga. Então a gente está aí, ó. Então tudo que nos acontece, essas calamidades, a gente fica, nossa, é o fim do mundo. Não é não. Fim do mundo para nós, né? Porque se nós começarmos aí, ó, buscar a moral do Cristo, os ensinamentos, colocar em prática, ora vamos acertar, ora vamos errar, já falei, né? Mas a gente tem que ter essa busca. E depois nós vamos ver a missão do homem inteligente aqui na Terra. Não vos orgulheis daquilo que sabeis, pois esse saber tem limites no mundo que habitais. Então, nem tudo nós vamos saber agora, nem tudo, nós ainda não estamos preparados. Então, a gente não vai orgulhar daquilo que a gente já sabe, um pouquinho, mas é pouco, gente. Eu vou falar mesmo, é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, a gente tem que ver que nós estamos ainda no mundo, né? Nós temos ainda alguns limites de entendimento, nem todos vão compreender da mesma forma. Eu, às vezes, vou entender de uma forma, o outro entende de outra, né? A gente tem que ter aí a questão da palavrinha que eu gosto muito, respeito.
né? Ele está no momento dele, na evolução dele, né? Não adianta falar assim, mas ele tem que fazer igual a mim. Não, a gente tem que ter esse respeito entre as pessoas. E para a gente completar aqui, gente, que o tempo voa, fala assim, ó, quais são as dificuldades que nós seres humanos encontramos para evoluir? Dificuldades. O orgulho, que é um ato de rebeldia nosso. A vaidade, todo aquele que se elevar será rebaixado. Jesus falando para nós, vaidade. O egoísmo, não praticar o bem, pensar só em si mesmo, só eu, egoísmo. E a incredulidade, né? Fazer igual São Tomé, a gente tem que ver para crer, aí fica complicado. E quais as qualidades do ser humano inteligente, do homem inteligente aqui na Terra? Simplicidade de coração, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Jesus nos falando isso. Humildade de espírito, todo aquele que quiser ser maior, que seja o seu servidor. Jesus também falando para nós. A fé ativa. Aí nós falamos assim, ó, não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Se a gente não tiver vontade, não faz. Fazer só por fazer, eu acho que é preferível nem fazer. Tem que ter vontade. E depois fala as qualidades aqui ainda, ó, praticar a caridade, ser generoso, ser misericordioso, esquecer ofensas e perdoar os outros, ser perseverante e saber usar a inteligência para o bem comum. Eu ia ler para vocês aqui, está no livro das Premissas do Reino de Divaldo, mas ainda se o tempo já, pelo ditado pelo espírito da Amélia Rodrigues, falando do Zaqueu. E essa que veio aqui para a gente fala assim, ó, Zaqueu, o rico de humildade. Então não vai dar muito tempo para a gente falar, mas eu vou falar só o finalzinho aqui para vocês. Mesmo ele sendo de estatura baixa, ele tinha as aflições, ele tinha angústias. E Zaqueu queria muito conhecer Jesus lá no seu íntimo. E olha que Zaqueu, gente, era aquele cobrador de impostos, que todo mundo xingava ele, todo mundo reclamava. O Zaqueu vinha cobrar imposto, a gente fala assim, já vem. Aí a gente jogava aquelas energias negativas no irmão Zaqueu. Então, ele ouviu falar de Jesus, sabe? As notícias que chegavam até Zaqueu sobre Jesus, ele lá no seu íntimo, ele queria conhecer Jesus. Por isso que a gente fala, né? Ele ouviu falar do Bartimeu, do cego, que saiu curado, que entrou. Aí todo mundo falando que às vezes uns falavam que era milagre, outros falavam que era farsa, mas todos queriam falar com o ex-cego e informar-se. Então o tumulto ali em Jericó, que era uma cidade comercial, era muito grande, porque Jesus estava ali. Eis que o Rabi Galileu se aproxima, logo mais chegará à cidade. Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu, que mal ele podia se conter. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da sua vida. E ele queria encontrar Jesus. E o publicano não titubeou, avançou resoluto e galgou a árvore. Porque a gente sempre vê a história de Zaqueu, né? Ele correndo, subindo na árvore, assim, rapidamente, encontrando com Jesus. Não, ele lá no seu íntimo, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus era uma pessoa boa, mas ninguém acreditava no Zaqueu. Então o que aconteceu? O mestre sereno pediu para que ele descesse e falou que ele iria ficar na casa dele. Os apóstolos, né, seus discípulos lá, né, como nós, mas o Senhor vai ficar na casa dele? Esse publicano que cobra imposto, que todo mundo xinga?
E Jesus falou assim, sim. Quando Jesus chega à casa de Zaqueu, a gente observa o quanto que Zaqueu fazia para as pessoas da sua casa, tanto para os filhos, como a sua esposa, como os seus servos. Então Jesus observou ali que Zaqueu era uma pessoa humilde, mas lá fora o pessoal só xingava. E a gente tem essa mania, né, gente? De xingar, de falar, igual o Zaqueu fazia assim, ah lá, vem, de novo, né? Então o que aconteceu? Jesus observou, né, que ele dentro do seu lar, com os seus empregados, com os seus servos, era uma pessoa humilde. E ele ainda fala com Jesus, né? Que se ele tivesse, né, alguma pessoa que ele tivesse prejudicado, que ele agora iria se ressarcir daquilo que ele havia prejudicado. Então a gente observa assim, que às vezes a gente julga sem conhecer. O nosso orgulho, a nossa vaidade é tanto que às vezes aquilo está conosco, mas a gente vê no outro e fala, será? Será que acontece isso? Então, gente, se não deu para ler tudo não, mas é Premissas do Reino, tá? Ele está um pouquinho falando das histórias de Jesus, do Divaldo Franco. E eu vou agradecendo ao pessoal que esteve conosco, né? Na nossa transmissão, que tenha assim um excelente domingo, uma ótima semana com Jesus.